Eu sou filho de agricultores lá do oeste do estado, Quilombo, uma cidade perto de Chapecó. E minha mãe e o meu pai eram da roça. Eu nasci bem no interior, do município, imaginam. E quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, a família mudou para a cidade. Aí meu pai colocou uma oficina, uma funilaria e depois uma fábrica de telas de arame. Eu até trabalhei com ele durante um período antes de estudar, vir para cá. Aí depois meu pai ficou doente, minha mãe teve que foi ser faxineira da prefeitura. Faxineira para sustentar a família. Nós éramos em 4 irmãos, eu e mais 3 irmãs. E a minha mãe, sendo faxineira, ela tinha a chave da prefeitura e a prefeitura tinha uma biblioteca muito legal, assim, de livros desde lá do romantismo inglês, francês, os nossos românticos lá, o Castro Alves, até Machado de Assis, e veio vindo, e Érico Veríssimo e tal, e eu fui lendo. Foi aí que despertou aquela coisa, aí eu disse, eu quero ser escritor, né? Aquela coisa de adolescente, fazia uma poesiazinha aqui, outra ali. E aí, assim, a infância foi, assim, sempre com dificuldade, porque a família não tinha posses, né? Mas eu tive uma boa infância, estudei, pescava com os primos, ia jogar bola no fim de semana e tal. Aquela coisa de interior, que não tem muito o que fazer, mas eu tenho boas lembranças da casa dos tios, que eram colonos, e a gente ia para lá, ajudava na roça, e aí à noite ia pescar no rio, ia jogar bola na hora do almoço, entre a refeição e à noite aquela janta espetacular que a tia fazia no interior, né? Aí depois da janta ia jogar baralho até a hora de dormir. Acordava no dia seguinte, ia para a roça e depois voltava, almoçava, ia jogar bola e assim. Quando eu tinha que voltar para casa e estudar, eu ficava doente. Eu não queria saber de voltar para casa porque a rotina era aquela de pai, mãe, trabalho aqui e para escola. Escola a gente gosta até um certo tempo, depois começa a ficar enjoado de certas rotinas de escola. Então foi isso, aí eu comecei a trabalhar fora também cedo, na época podia, com 12, 14 anos, antes ajudando meu pai na oficina, na fábrica de telas, e depois uma sapataria, numa marcenaria, e assim foi. Aí com 18 anos eu fiz vestibular e vim para cá, para Floripa, fazer o curso de letras na Federal, e foi onde eu me formei, é o curso de graduação que eu tenho até hoje. Não, é porque quando eu cheguei não tinha o jornalismo ainda. Eu cheguei em 77 e aí o jornalismo surgiu em 79. Na metade do curso de letras é que veio o jornalismo. Aí eu pensei, todo curso quando começa, eu já estava no Jornal Estado, na época. No mesmo ano que eu vim para cá, em março, fevereiro, em outubro eu entrei no Jornal Estado. Daí, em janeiro do ano seguinte, ou meados do outro ano, 78, aí abri o curso de jornalismo. Eu pensei, eu vou perder 1 ano e meio do curso que eu já estou fazendo. E todo curso, quando começa, não é o curso, começa assim, patinando até melhorar. Aí eu pensei, vou terminar o curso de letras, depois eu vou ver o que... E aí, a lei na época permitia que quem tivesse tantos anos de experiência se profissionalizasse sem o diploma. E foi o que eu fiz. Mas como é que tu chegou no Jornal Estado? Pois é, eu estava no curso de letras no primeiro ano, e aí o professor Glauco Rodrigues Corrêa, um baita professor de teoria literária, conhecia o Sardá, a turma do Jornal Estado, na época, e disse, olha, tem vaga lá, você não quer se habilitar? Eu disse, eu vou no curso, né? Eu precisava trabalhar, estava no crédito educativo, minha família não tinha condições de mandar dinheiro. Aí eu fiz um teste, nós estávamos em 3 fazendo teste, eu fiquei em terceiro, o último, mas acabei sendo chamado porque os outros ou desistiram ou tiveram imprevistos, e aí o José Laudelino Sardá, o Laudelino José Sardá, que era o editor-chefe, me chamou e eu fiquei 10 anos e meio lá no Jornal Estado. Assim, comecei no arquivo fotográfico, no arquivo de memória de textos que eles queriam fazer, um arquivo, e depois fui para a redação trabalhar com cultura e fiquei sempre nessa área lá, sempre na área
de Artes e Cultura, até 88. Era marcante porque era uma redação enorme, acho que tinha 80 pessoas ali na redação, ou agregados ali, contando fotógrafos e motoristas, fora os sucursais em todo o estado, né? Era um jornal que chegava lá em Itapiranga, Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste, né? Ia de ônibus, todo dia ia um carro, uma caminhonete com... Uma vez até peguei carona para ir para lá com o carro do jornal, que levava os jornais. E era uma redação muito pulsante, ativa, que cobria o estado, fazia belas reportagens, eram matérias grandes de página standard. E assim, era um jornalismo que hoje não tem mais, que é aquela coisa da reportagem mesmo, né? Você saía para fazer matérias em todo o estado, mesmo quando tendo sucursal, tinha algumas especiais que eu fui para Imbituba cobrir um naufrágio de um navio grande, fui para outros lugares, e o pessoal saía para cobrir coisas assim especiais fora da capital. Então, era uma equipe grande. A pauta era assim, uma pauta grande também, porque tinha uma equipe de repórteres bastante significativa e gente boa, repórter daquele cavador de rua experiente, que tirava leite de pedra e fazia, era muito bom. Foi um período quem passou por ali saiu sabendo o que é jornalismo mesmo, assim, no dia a dia, né, na prática. Foi uma baita experiência, né? Eu saí do Jornal Estado, fui trabalhar no governo do Estado, na época como comissionado da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, com a Zuleika Lenzi, que era secretária no governo do Pedro Ivo Campos, em 88, por aí, 88. Aí, depois, terminou ali, o governo muda toda a equipe, os comissionados saem. Aí eu fui para o Diário Catarinense, fiquei mais 4 anos lá. Aí do Diário Catarinense fui para o Indústria e Comércio, 5 anos, que era um jornal de economia, que era com sede no Paraná, e tinha um... Aí eu trabalhei também na Franklin Cascais, um período curto, depois voltei para o governo, aí na Fundação Catarinense de Cultura, com o Iaponã Soares, na época do Espiridão Amin como governador. Antes eu já tinha passado, na época do Klein Bing, também um período de alguns meses na assessoria da Fundação. Mas aí foi o período curto, aí 4 anos na fundação lá no SIC, né? Aí depois mudou o governo, veio o Luiz Henrique, ele demitiu todos os comissionados e eu fui trabalhar com a Cari Amorim da editora Empreendedor. Aí foi quando surgiu o Notícias do Dia, em 2006. E aí eu já estava na GECOM também, eu conciliei a GECOM com o Novo Jornal por... acho que uns 5 anos praticamente, 2007 a 2012, quando a GECOM mudou também, aí eu saí. E nesse período eu fui assessor de imprensa da OAB, Santa Catarina, do Shopping Itaguaçu, e do governo, várias vezes nesses períodos de governo, sempre na área da cultura, na assessoria de imprensa. Então, e o Jornal Estado foram 10 anos e meio, e o Notícias do Dia, que eu disse, não vou ficar mais tanto tempo numa redação, fiquei 12 anos. Ou estava na redação ou na assessoria. Eu só conciliei as duas quando eu estava na GECOM. Mas aí não era um órgão político, era um órgão técnico ali, eu nunca interferi uma coisa na outra. Quando eu estava no Estado, eu nunca fiz assessoria. Quando eu estive no ND, foi esse período da UFSC. Aí quando eu estava no governo, eu só era governo, nas assessorias de imprensa. No caso da OAB e no shopping, eu acho que eu ainda estava em redação, mas era um trabalho assim, que não misturava as coisas, não vinculava, porque era independente. Eu nunca usei, sempre tive essa ética, porque, né, no princípio... Então, sempre que eu estava, por exemplo, numa assessoria da prefeitura, que foi curta, e no governo, eu estava só ali. Aí, claro, aí voltava para a redação, aí não estava mais em governo, e fui tocando assim. Bom, eu em redação, eu trabalhei mais tempo, tirando o ND, esses últimos... Eu fui mais editor, no Estado mais editor, embora escrevesse também,
no Diário Catarinense editor de opinião, no ND comecei como editor de opinião e de outras áreas, fiz esportes, fiz de tudo um pouco, e depois fui para a reportagem definitiva, assim. Mas assim, assessoria de imprensa dá para fazer um bom trabalho, desde que assim você tenha uma chefia que compreenda o papel do jornalista e uma equipe. Mas assim, eu nunca tive uma equipe trabalhando comigo, sempre sozinho, fazendo trabalho de uma meia dúzia, né? Sempre estressado, fazendo sozinho o trabalho de uma equipe. Mas dá para fazer, você se mantendo dentro dos padrões que tu considera éticos e tal, você consegue. Na época tinha mais veículos impressos, tinha mais rádios trabalhando, as TVs tinham assim, mais espaço para entrevistas e coberturas culturais. Sempre achava uma brecha, conseguia fazer um trabalho. E na GECOM a gente fez muita matéria que ia para o site também, matérias até que os jornais publicavam na íntegra ou mexendo um pouco, muitas vezes tinham um fundo, eram bem elaboradas, mas aí a redação usava a seu critério, né? E fazia contatos, tentando vender uma pauta ou outra, como faz parte, né? Mas dá para fazer um bom trabalho em assessoria sem comprometer teus princípios de repórter, assim, de raiz, assim, não tem problema nenhum. Como eu fiquei mais tempo em redação, dentro, eu não tenho, assim, anos e anos de rua, de viagens e tal. Tem muita gente que viajou para o exterior, cobriu coisas, assim, foi com o governador, foi com a Fiesc, eu conheço colegas que viajaram várias vezes para fora. Eu cobria, na época do Jornal Estado, da rua, assim, eu cobria muita política cultural. As reivindicações do pessoal do teatro, da música, da literatura, porque o governo sempre deu pouco espaço e pouco apoio para esses agentes culturais. Hoje em dia não se cobre política cultural, não tem espaço mais para isso. Mas teve umas coisas assim, que aconteceram que é aquela coisa que você puxa, chama a notícia. Eu até citei até 3 casos. Claro, eu fiz entrevistas com alguns artistas, o Gilberto Gil, Alceu Valença, Belchior, Fátima Guedes, que vieram para cá na época do Jornal do Estado, Glória Menezes, até o Saramago, na coletiva eu fui, na coletiva dele aqui. Moacir Scliar, Baden Powell, eu entrevistei lá no TAC. Então são coisas que o Veríssimo, o Luiz Fernando Veríssimo, mas é uma entrevista, assim, coberturas que te marcam. Eu estava nos Açores em 2010, quando morreu o José Saramago. Aí eu estou aqui, disse, bom, aqui é Portugal, é Açores, mas é Portugal. Eu fiz uma repercussão lá e mandei para o jornal, saiu. Aí em 2013 eu estava no Rio, quando deu aquela fase das manifestações de rua, sérias, assim, estava fazendo visto para viajar para fora e coincidiu que naquela noite deu um fuzuê, uma confusão, e eu fui para a rua e no dia seguinte saí para a rua para ver o que, assim, depredação, a Câmara toda depredada, a Câmara de Vereadores do Rio, fiz uma matéria e mandei também para o jornal, saiu. E em 2017, se não me engano, eu estava em Lisboa, numa viagem que começava em Lisboa e ia para outros países, e morreu Mário Soares, que é o ex-primeiro-ministro. E eu também estava circulando, fui jantar e comecei a falar com umas pessoas ali, senhores, alguns que tinham trabalhado nas colônias, ex-colônias. Aí também fiz uma matéria e mandei para o jornal e saiu, assim, porque parece que tu está no... Aí eu até estava brincando, depois aí eu fui para a Inglaterra, eu disse, tomara que a rainha não morra quando estiver lá, porque do jeito que eu sou pé frio, né? Aí tudo bem, passei batido, não aconteceu nada. Mas foram esses, assim, momentos que marcaram, sabe? Porque parece que... Aí a Adriana Ferronato dizia, você é um cara que parece que chama a notícia, porque foram 3 episódios bem interessantes. Pois é, eu moro em São José já fazem... eu estou há 44 anos, 46 anos aqui, ou coisa assim, e pelo menos há mais de 30 anos morando em São José.
Porque eu morava perto da UFSC, estudava ali, eu trabalhava no Jornal Estado, mas depois o aluguel começou a ficar caro ali, né? A UFSC foi crescendo e aí eu aluguei um apartamento lá no Conversal, depois comprei um lá, assumi uma prestação e fiquei até hoje, estou lá. Mas o meu vínculo com a cidade é profissional, eu sempre trabalhei desse lado, né? Então, Florianópolis está o mercado. O mercado eu fiz 2 livros, um e depois o outro ampliado, né, aquele. E assim, de circular, de visitar, de conhecer, de ter contatos, amigos que eram frequentadores. E a cidade como uma pauta riquíssima de pautas, assim, de história, de memória, que é onde eu invisto mais. Porque assim as pessoas dizem, pô, aqui a cidade já é mais 50% de gente de fora do que daqui. E mesmo as gerações novas daqui não têm noção do que era a cidade nos anos 40, 50, 60, muitos não têm. Então eu vou atrás dessas pautas, assim, às vezes tem uma data redonda, 50 anos do, sei o quê, 40 anos da Novembrada, não sei quantos anos do Miramar, ou assim, e coisas que puxam o acidente da Transbrasil, não sei quantos anos, o aterro, a catedral, a Praça 15 que era diferente, o calçamento das ruas que mudou, tudo que é relacionado à cidade, a expansão dos bairros e balneários, lugares que eram tipo habitados, sim, tipo, tem muito na ilha, roças que viraram, o mato tomou conta porque foram abandonadas, então ali tem tipo um sítio, tem uma trilha, então tudo isso é pauta e assim, eu estava dizendo lá na redação, eu tenho pauta para mais uns 10 anos, tudo lá armazenado, às vezes a dificuldade é achar as pessoas, desenvolver, porque às vezes tem que ouvir muita gente, às vezes a pauta o tempo é curto, o espaço é curto, mas assunto para a cidade é uma mina de pautas para reportagens. Assim. Eu falo pouco e observo muito, assim. Eu sou meio quietão, tímido, mas assim, eu tenho uma capacidade de captar certas coisas. Eu não tenho assim uma escola, eu não fiz jornalismo, não li grandes autores do mundo, assim, de prática jornalística. E, claro, tem algumas figuras que a gente admirou, Clóvis Rossi, os grandes, Jânio de Freitas, sei lá, esses grandes figuras que sempre são inspiradores, mas eu acho que é do dia a dia mesmo, de observar e dar um olhar assim um pouco humano para as coisas, porque eu acho que o jornalismo tem esse lado um pouco também ele não pode ser seco, frio, assim, calculista, ele tem que ter assim um pouco de molho também, né? E assim, tanto que eu fiz muitos perfis de figuras da cidade, a maioria figuras anônimas, assim, um cara que construiu a última baleeira lá não sei aonde, o cara que era pescador nos anos 40, 50 e foi para o Rio Grande, voltava, ia pescar lá e voltava, trazia o dinheiro para a família. Perfis de pessoas que às vezes não são famosas, mas tem uma história, todo mundo tem uma história, então cada pessoa é um livro, né? E aí eu vou muito por essa... E assim, macete não... às vezes eu caio um pouco na tentação, na mania de conversar com o entrevistado, tipo assim, ele fala de uma coisa, ele diz, pois comigo aconteceu a mesma coisa, quando eu morava lá em Quilombo, não sei o quê, eu fui para... Agora estava na Turquia e visitei uma cidade de 2 séculos antes de Cristo, a pessoa está me falando, como hoje de manhã, com o arqueólogo, o que é arqueologia? Tudo é arqueologia, o que as sociedades de 5.000 anos atrás deixaram aqui na ilha, até a ponte, as fortalezas, tudo é arqueologia, então eu disse, aí eu fiquei conversando com ele. Então é assim, um pouco de me meter um pouco mais, claro, e aí talvez eu com isso consigo também quebrar o gelo, sabe, atrair um pouco fazer a pessoa se abrir mais, conversar e tal. Mas não tem uma técnica, eu acho que é a intuição, é o jeito mesmo de fazer.
A reportagem é o jornalismo em essência, né? É o beabá, é o que... E é assim, é o que leva você ao fato, à rua, né? Para constatar o fato, o que aconteceu e ir atrás das fontes e tal. E a reportagem é uma história de gente, né? Geralmente, não sei quando é uma tragédia, um fato muito... Mas geralmente são pessoas, né? 90% ou mais das reportagens é com gente que tem o que dizer e o que propor e sugerir, a melhoria da cidade ou o que a cidade está fazendo de errado, que os administradores onde estão pecando, onde precisa melhorar. Então, eu não tenho assim uma definição, eu faço fazendo, é a prática, né? É difícil definir assim conceitualmente, para mim que não tenho uma formação teórica assim apurada e tal, é fazer, a reportagem é o exercício dela, né? Eu assim, sempre que eu marco uma entrevista, eu só faço por telefone ou por WhatsApp, e-mail, videoconferência, se não tiver a opção de fazer presencial. Eu sempre prefiro presencial porque você olha na cara da pessoa, você interage e tal, e na rua, aí você ouve o jogador de dominó na Praça 15, ele está ali e tal, o vendedor de rua, é uma maneira de... E também para dar esse molho da reportagem não meramente informativa, seca, um relatório, dados e afirmação daquele aspa, é onde tu pode rechear a matéria com um pouco da tua visão das coisas e sem interferir na notícia, mas interferindo de alguma maneira, sempre interfere, mas assim no melhor sentido possível, que é dar a tua contribuição, a tua visão daquilo sem mexer no conteúdo da coisa, né? Então, eu sempre que posso, eu vou atrás das pessoas, marco onde for preciso para fazer presencial, porque eu acho que essa coisa do olho no olho é importante, sabe? Eu peguei a época da Hamilton, máquina de escrever e tal, aí depois o texto ia para diagramação e o próprio texto escrito ia para o setor de composição lá, né? Era um processo de várias, depois era tudo colado, as colunas, era uma coisa bem manual, bem artesanal. E assim... E tinha o jeito de fazer, né? A gente tinha liberdade, apesar de ser uma época ainda da ditadura, mas a não ser assuntos políticos muito específicos, a gente tinha liberdade para fazer, tinha espaço. Por isso que eu sou assim de escrever textos longos, porque eu sou da época do Standard, era jornal grande. A gente se estendia, né, nos assuntos. E eram equipes grandes, aí, muita interação. E, claro, toda redação tem também os conflitos, né? Tem as panelinhas, tem o pessoal que puxa para cá, puxa para lá e tal. Isso quando eu fui para o Diário Catarinense em 91, por aí também era uma redação grande e tinha isso. E ali era mais compartimentado, porque eram salas separadas, né? No Estado era uma sala grande, só todo mundo ali. O pessoal fumava na redação, era uma coisa como uma esculhambação, mas era divertido, né? E muita festa, muita pescaria com os amigos, bebedeira, essas coisas tinha bastante. E o modo de fazer jornalismo é assim que eu digo, a tecnologia era pouca, tudo digital, a fotografia também, tudo. Aí foi evoluindo e eu fui sendo obrigado a me adaptar. Eu nunca fui um cara muito... Eu gosto da ciência, mas a tecnologia, no sentido prático, eu sempre cheguei depois. Eu fui um dos últimos a comprar um celular, botar um computador melhor em casa e tal, para ter uma estrutura e tal. Eu sempre fui a reboque, assim, fui aprendendo na marra, né? A ter um perfil no Face, eu resistia, assim, ficava na minha, né?
E, claro, mas só que você pode ficar fora do mercado se não se atualizar. E eu fui aprendendo e fazendo e tal, até que chegou nesse momento que não é bem o meu caso, mas quem trabalha na reportagem faz o texto, grava, manda para a TV, manda para o online, entra ao vivo, é tudo assim, né? E, então mudou muito, só que a cobertura, as pautas ficaram mais superficiais, mais objetivas e muito assim, eu me preocupo muito com a falta da precisão da informação. Eu vejo o próprio ND, não o impresso que tem revisão, tem um cuidado, mas o online sai muita coisa errada, informações que não são checadas, nomes errados, datas, problemas de pontuação, problemas de concordância, uma série de coisas que tinha que ter um cuidado maior, né? Não porque a briga é pela visibilidade, pelos cliques, pela visualização, mas justamente por isso que tem que ter qualidade, cuidado, né? Então eu me adaptei por necessidade e sei que ainda hoje eu estou atrás de muita gente que tem editora, aprendeu a fazer editoração, aprendeu a fazer de tudo em casa, no seu próprio escritório. Eu ainda não precisei, assim, estou ainda sobrevivendo da reportagem, do texto jornalístico, e tenho um espaço que me aberto para isso, ainda tenho. E espero que continue, porque eu ainda tenho pique assim para trabalhar e muitas pautas para sugerir ainda. O normal é o repórter ser acompanhado do fotógrafo e é uma parceria, né? É uma coisa que assim, são 6 mãos, é o fotógrafo, o repórter e a fonte, ou as fontes, né? E assim, foi assim, ainda era até há pouco tempo esse esquema, né? Aí as redações foram enxugando tanto que o ND chegou a ter 7, 8 fotógrafos, hoje tem um. O Diário Catarinense chegou a ter 13 ou 14, hoje não sei, dei 1 ou 2. Então, às vezes eles chamam um freela para cobrir alguma coisa excepcional. Usa muita foto de assessoria de imprensa, de governo ou de internet, assim, é uma cara dura. Por quê? Porque hoje em dia quem tem assessoria já posta uma foto de qualidade, com boa resolução, e então os jornais meio que se desobrigaram de ter uma equipe de fotógrafos. Mas o fotógrafo, às vezes, eu já tive casos que o fotógrafo me ajudou a fazer a reportagem. Às vezes o fotógrafo é tão antenado e às vezes mais repórter do que o repórter. Por isso é o repórter fotográfico, né? Que ele é tão inquieto e tão curioso quanto o repórter. Só que hoje não está mais assim. Os jornais enxugaram tanto as redações que tem um fotógrafo porque é necessário ter. Eu comecei publicando um livro, na verdade, eram 5 artigos, ou 6, sobre pequena história do Teatro Álvaro de Carvalho, que foi quando eu estava na assessoria de imprensa do Iaponã Soares, na Rio Branco, e o governador era o Wilson Klein Bing, e aí eles disseram, vamos fazer não tem um documento, não tem um folder, o teatro tem 100 não sei quantos anos e não tem nada. Aí eu fiz um texto, uma pesquisa histórica, falei com a Vera Colasso, professora da UDESC de teatro, que fiz uma pesquisa não sei se foi o mestrado, o doutorado dela, usei aquele material. Aí teve uma arquiteta que escreveu sobre a questão arquitetônica, outra escreveu sobre a história do teatro, outra escreveu sobre o Álvaro de Carvalho, quem foi, e assim a gente compôs um livreto com 5 autores, um livro de 60 e poucas páginas. Aí depois eu apresentei esse projeto para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, depois que eu tinha saído do governo lá, já era o Luiz Henrique da Silveira, o governador, em 2002, 2003. Se não me engano, esse livro é de 2000, agora não me lembro exatamente. Aí eu puxei, aí falei com os coautores, pedi autorização, eu peguei tudo o conteúdo, aí eu fui atrás de todo o pessoal do teatro, os grandes, até a Marília Pera, autores que tiveram, histórias que se passaram, assim, histórias de fantasmas no teatro, embaixo ali,
pessoas que trabalharam 30, 40 anos no teatro, diretores, atores, músicos e todo mundo. Aí fiz um livro que também esgotou e o teatro continua sem uma obra para vender sobre a sua história ou distribuir. Não tem nada, nem um folder, nem um livro, nada. Aí eu estou pensando até em tentar propor uma reedição agora, sei lá, a hora que der. Aí depois eu fiz esse do mercado, o primeiro com o Danísio Silva, que é o meu companheiro de fotografia. A gente fez todos os livros juntos. Aí foi um livreto também, um livro mais sobre personagens, não é a história do teatro, do mercado, personagens. E aí em 2013, se não me engano, a gente fez aquele grande, daí com capa dura, papel bonito. Aí sim, a gente foi atrás de pessoas que forneciam peixe, que traziam de carroça as coisas do interior da ilha para o mercado, os pombeiros que vendiam na rua, quem vinha trazendo. Tinha um cara que trazia de carrinho de mão as verduras ali do saco dos limões para o mercado para vender, outro vinha de bateira, o seu Arante vinha a pé praticamente lá do sul da ilha para o mercado. Então são histórias humanas. Eu fiz um resumo, um capítulo sobre a história para dizer, bom, tem que fazer, mas o livro foi sobre pessoas, né? Motoristas, gente que tinha um vínculo com o mercado, ex-funcionários, ex-donos de box e também um pouco aí pegou incêndio também, né? Eu consegui fazer um registro de incêndio. E dali para frente, eu e o Danísio, ele já tinha feito alguns livros sobre fotografia. E eu fazia umas legendas, fazia uns textinhos, depois nós começamos a fazer projetos maiores. Assim, aí livros já de tipo 100 e poucas páginas, 140 páginas, com fotografia e texto. E aí nós temos Florianópolis 180 graus, Florianópolis em preto e branco, a ilha vista de dentro, vista de fora, vista de cima, mais imagens nesse caso. Nós fizemos o do mercado, a Florianópolis, uma sobre as áreas de preservação da cidade, que o nome agora me fugiu o nome, mas e tem depois também um livro sobre ranchos de pesca, né? Um livro sobre diversidade em Florianópolis, todas as tribos, assim, foi bem interessante. Depois um livro sobre conexões, que aí não tem tanto a ver com Florianópolis, era conexão, era coisa muito da cabeça do Danísio, assim, o mundo conectado, desde o átomo até as galáxias, assim, a gente foi fazendo. E eu acho que já foram 10 ou 11 livros produzidos nessa parceria, né? Só que esses livros, como são livros patrocinados pelo município, através da lei de incentivo, ele não pode ser vendido, então o livro não chega. No lançamento iam umas 300, 400 pessoas, sempre bastante gente, e a gente distribuía, tá? E depois para os amigos e tal, e para a Fundação Franco Cascais, para as bibliotecas, para a rede escolar e tal. E assim você não acha numa livraria, numa banca, na rodoviária, no aeroporto, livros que dizem muito sobre a cidade, mas a lei não permite a venda, então não tem como colocar. Não vou colocar ali para distribuir de graça, porque perde um pouco o sentido, né? O cara leva e joga fora, ou bota no sebo depois. Tem que ser alguém que queira saber sobre a história da cidade e levar o livro, então tem que ser um livro vendido, mas não pode. Então esse defeito a lei tem. Existe um movimento para mudar essa questão, porque daí tu pode vender a preço simbólico, a R$10, R$5, mas vende, pode colocar até num café para vender, num lugar, né? Isso não pode atualmente. Então esses livros é uma produção bem assim extensa, eu considero, mas que está no nosso arquivo lá, está amontoado em alguns casos com bastante volumes, exemplares, mas que não tem como. É só entregar os amigos, eu posso, aí sim, mas o livro não circula. Esse é o problema. O jornalismo, ele perdeu espaço, as redações foram ficando menores. Existe muito uma coisa assim do jornalismo, eu vejo alguns casos assim, que dizem, essa empresa não é mais uma empresa de jornalismo.
ela é uma empresa comercial. Então ela assim, publica a matéria aqui, o comercial da empresa aqui. Não tem nem o cuidado de fazer, disfarçar. E assim, as redes sociais chegaram para concorrer também, né, com a informação em tempo real e tal. Às vezes o jornalismo corre atrás disso, né? O jornal impresso tem esse desafio porque ele sai no dia seguinte, então não pode dar fato como, sabe, 12 horas depois e tal. Então é uma coisa que o pessoal, aqui no Brasil não tem muito, assim, quer dizer, a Folha, os jornais tentam fazer um pouco de jornalismo de fundo, mas perderam muita leitura também, né? E aí tem a questão ideológica que atrapalha, o pessoal acha que o jornalista é isso, é aquilo, não é, né, desconfia de todo mundo e tal. E lá fora, não acompanho tanto, mas lá fora tem países que o jornalismo não perdeu tanto, em termos de leitura, de relevância, de capacidade de interferir nas decisões, nos parlamentos, na política, né, na economia. Então é uma coisa muito brasileira essa de que o jornalismo está minguando, assim, nesse sentido, né? Tem a geração nova, ela chega com, em alguns casos, com boa qualidade, mas vai depender muito do interesse pessoal. Não são os cursos propriamente que preparam. Tem gente que sai do curso de uma universidade privada tão bom quanto a federal. Depende muito do interesse dele, da sua formação, da sua leitura, como, né, na adolescência, se ele tem uma boa bagagem, se a família estimulava a leitura, se ele lia quando era criança e jovem. E a curiosidade, eu vejo na redação, claro, eles não se aprofundam tanto, não tem uma bagagem como a gente tem de tempo na estrada, mas tem gente boa, gente com talento, sabe? Só que o jornal não abre espaço para aprofundar a abordagem de determinados assuntos que requerem, por exemplo, tu vai falar o calçamento da cidade. Essa polêmica, isso aí tem que ir lá na história, ver como é que começou, não só ouvir os comerciantes, ouvir historiadores, ouvir gente da velha guarda, como é que era a relação com aquela cidade e tal. Então é muito factual, é o objetivo, é o do momento. E não sei, eu acho que o jornalismo perde com isso, né? E o leitor também diminuiu em número, né, em quantidade. O jornal impresso mesmo é uma geração mais meia idade para frente que lê, né? Os novos nem pensam nisso, né? No máximo consultam a versão online lá para ver alguma coisa, mas é uma mudança radical e assim, eu acho que o jornalismo vai continuar, mas vai ter que se adequar, e eu acho que ele teria que apostar no aprofundamento das matérias, na precisão e mais a fundo, indo além do mero factual, a informação pela informação, só com números, com um lead e tal, e o resto. Eu acho que tem que ser atraente para o leitor. Isso é um desafio que eu acho que existe e vai permanecer. Não, eu acho que eu teria que falar um pouco dessa transformação que houve, né? Dos anos 80, 70, 80 para cá, que mudou a mecânica do jornalismo e mudou o conteúdo, o conceito, também mudou muita coisa. Então eu acho que não tem como não fazer uma comparação do jornalismo lá da segunda metade do século XX com esse, acho. Mas eu também falaria que, assim, apesar de tudo, os princípios, assim, a base é a mesma, que é o compromisso com a ética, com os princípios, com a verdade, na medida possível, né? Com o que está acontecendo. Eu acho que tem que ter essa fidelidade aos fatos e o compromisso de ser íntegro, de ser fiel à notícia e de se comportar
é como se fosse uma outra profissão. Você não pode, sei lá, ser mecânico e botar uma peça errada ou fazer uma besteira que o carro pifa ali na frente. Você tem que pensar que aquilo é história. Jornalismo, os jornais sempre foram grande fonte de pesquisa assim, primária, né? Para quem trabalha com história, publica livros, até não só na história, mas em outras áreas. Então, se a gente for para o século XIX, aqui em Santa Catarina, início do século XX, até muito recentemente, os jornais era onde ia se contando que o jornalismo sempre foi feito, como a gente comentou, pelo dono do poder, né? Por quem tinha, assim como a história, pelos donos, pelos vencedores. Então tem muita coisa que a gente vê no jornalismo de um século atrás, bastante parcial, porque o jornal era da UDN ou era do PSD, era pró-governo ou de oposição escancarada ao governo. Então isso interferia na qualidade da informação, né? Isso também teve. Então, assim, o jornalismo chegou no tipo anos 70, 80, que ele se desvinculou dessa coisa partidária. Lá no Jornal Estado, o Aderbal Ramos da Silva, que era ex-governador, mas ainda dono do grupo, né? De rádio, jornal, empresa, ele ia lá quase todo dia conversar com um editor, um coordenador lá, um chefe da redação, mas ele nunca proibiu de publicar matérias contra ou a favor, quem quer que fosse. Ele chegou uma vez a dar conta dessa história que quando envolvia o patrimônio dele, né? Porque daí aí tinha coisa que ele não queria que fosse publicado, né? Mas quando, assim, podia falar contra o governo, se fosse o caso de noticiar, denunciar alguma coisa, e isso veio vindo até, depois, por exemplo, no Diário Catarinense, se falava contra e a favor, só que depois foi ficando, as empresas foram se atrelando muito à questão econômica, e os governos sempre foram mantenedores de empresas de comunicação, assim, com anúncios, com cadernos e tal. Então isso prejudicou. E hoje é que eu talvez dissesse para eles que os jornais estão na mão de grupos que se curvam muito a determinadas ideologias ou determinados governos que vão ajudar ele a se manter como empresa, né, como televisão, rádio, jornal, o portal de internet, porque ele bota um dinheiro e o jornalista tem que ter sempre assim, pô, será que eu posso falar de tal assunto? Será que eu posso... Então eu acho que isso é uma realidade com que eles vão ter que conviver e tente se adequar e fazer o melhor trabalho possível mesmo com esse tipo de restrição ao trabalho diário de vocês, né? Não sei, eu diria assim, façam o melhor que possam dentro das limitações técnicas e de espaço, de tempo e de estrutura também que tem hoje no jornalismo, né? Não sei, eu faço jornalismo porque eu digo, é o que eu sei fazer, né? Eu não sei, dificilmente eu troco uma lâmpada direito, trabalho manual para cortar um pedaço de madeira, sou uma tragédia. E assim, corto a grama lá, faço as minhas coisinhas, mas eu sou do sentar e tal, e não sou tão assim, esperto na hora de fazer a entrevista, assim, aquele repórter cavador que percebe a manha do entrevistado e que, sabe, vai a fundo cavando. Eu me realizo mais na hora de escrever, na hora de, bom, está tudo aqui apurado, agora eu vou fazer um texto e tal. Então esse é o meu prazer jornalístico, e eu estou ativo, em primeiro lugar, porque eu ainda acho que tenho pique, 65 anos, mas ainda tenho pique. E segundo, porque o jornal, no caso o ND, abre espaço e precisa de alguém dinossáurico como eu para fazer as matérias. E também porque ninguém pode jogar dinheiro fora, né? Eu sou aposentado pela iniciativa privada, é uma aposentadoria baixa, eu tenho uma casa alugada, mas
quer dizer, entra um dinheirinho aí, a minha mulher é professora aposentada, também ganha lá, professora, a gente sabe como é que é. E é o dinheiro que eu digo que financia minhas viagens, quando eu consigo viajar, é esse dinheiro dos freelas que eu consigo viajar e tal. Eu fui para Croácia o ano passado, aí tinha ido para a Turquia, já fui para outros lugares, assim, sempre pagando a prestação, apertado, mas com esse dinheiro dos freelas, né? Então são vários fatores que interferem e assim, eu não me vejo parado, eu não sei o que eu ia fazer com tanta boa ideia que tem, coisas caindo de maduro aí na cidade, no estado, ninguém fazendo porque não tem mais espaço e jornais interessados em sair do trivial, né? E eu tenho lá centenas de assuntos que merecem ser abordados e disse, pô, eu quero continuar por um tempo ainda para produzir, porque eu acho que a cidade precisa, porque ela está se modernizando, está se transformando, está virando uma cosmopolita demais, perdendo muita referência histórica. E eu acho que eu tenho um papel, por menor que seja, mas eu tenho um papel nesse momento assim da cidade para desempenhar na medida do possível, assim, dentro das limitações das minhas e do que o setor, o segmento de jornal impresso, que é cada vez mais enxuto, pode oferecer, assim. De todo mundo ainda. Sim, meu Deus do céu, e não tem nada. Não tem um vídeo, Orestes, falando sobre o trabalho dele. Então por isso que a gente resolveu fazer. Que também é isso, né? A despeito de não ter condição, de não ter dinheiro, né? Mas é um trabalho bem heróico de vocês, que eu acho que tem que ser valorizado. É bom que vai ficar, né? Tem muita pauta na cabeça também. O bom desse trabalho é que vai ficar registrado, então... Aquela pergunta, faria tudo de novo? Eu acho que sim, com um pouco menos de... Porque assim, o estresse do jornalismo mata a gente, né? Eu ia tentar fazer com menos... Porque assim, tem outra coisa, o jornalismo é mal remunerado. Aí você está na redação e aí pega um freela, pega um bico aqui, faz um negócio ali, e aí se estressa, se incomoda, dorme mal. E isso, a saúde da gente vai